Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Sofia, que fazia ronda em um self-storage e ouviu passos onde só havia um corpo. Meu nome é Sofia e por muito tempo trabalhei como atendente e vigia noturna em um self-storage. Aqueles galpões cheios de corredores e boxes que as pessoas alugam para guardar de tudo. Móveis, lembranças, mercadorias, coleções, segredos. Peguei o serviço porque dava para estudar de manhã e fazer bico à tarde. À noite, eu assumia a guarita, respondia telefone, abria portões para quem tinha acesso estendido e fazia as rondas com uma lanterna que parecia mais valente do que era. Quem já trabalhou de noite sabe, a cidade muda de pele e o silêncio tem sons próprios. Eu conhecia aquele lugar no osso. 4 pavilhões, corredores numerados, sensores de presença que acendiam em sequência como dominó de luz. As câmeras ficavam no escritório envidraçado, em frente ao portão eletrônico. Tínhamos um rádio chiado, um caderno de ocorrências e uma garrafa térmica de café, que jurávamos segurava a madrugada pelos cabelos. No meu bolso, além do celular no modo vibrar, viviam 3 canetas, 2 sempre falhando, um chaveiro pesado como culpa e um spray de pimenta que já tinha vencido sem que ninguém percebesse. Nem tudo o que acontece ali é bonito. Muita gente usa boxes para recomeçar. Separações, mudanças, lojas quebradas, famílias esvaziando apartamentos de gente que partiu. As caixas trazem cheiro de vida comprimida. Nem sempre os corredores guardam só coisas. Eu já tinha visto de tudo um pouco. Casal discutindo baixinho entre colchões embalados, herdeiros que choravam abraçados a um álbum, um colecionador que conversava com as próprias caixas antes de trancá-las, um mofo que surgia e apagava etiquetas de quem jurava controlar tudo. O prédio era um organismo. Respirava pelas venezianas altas, gemia nas dilatações do metal. Tinha seus humores de vento leste e de chuva grossa. E nós, de noite, éramos os glóbulos brancos prestando atenção nos sinais. Numa sexta-feira particularmente cheia, o turno engrenou meio torto. As 22 horas passavam igual carrinho de supermercado num piso mal assentado. Eu tinha acabado de liberar a saída de um comerciante que guardava estoque, quando o telefone fixo tocou. Voz de mulher, pausada demais. Boa noite. Preciso de acesso emergencial ao meu box. Esqueci um documento. Segui o protocolo. Pedi nome, número do box, confirmei contrato no sistema, anotei placa do carro que chegaria. O relógio marcava quase 11 quando os faróis cortaram o pátio. Dona Alina, segundo o cadastro. Desceu devagar do carro, uns 50 e poucos, blazer surrado, boca pintada de vermelho que pedia socorro. Do portão até a porta de vidro veio com um sorriso vacilante, desses que parecem tremer. É aqui? Perguntou, sem focar direito em mim. É. Seu box é no pavilhão B, corredor 3. Deixo o acesso liberado por 20 minutos, tudo bem? Ela assentiu com a cabeça sem olhar o papel que empurrei para a assinatura. A caneta bateu 2 vezes na mesa antes de acertar a linha. Os dedos batiam o tampo como quem marca passo nervoso. Eu entreguei a chave reserva. Cada box tinha uma nossa, lacrada e numerada, para emergências. E acompanhei com a lanterna até metade do caminho. O vento que passava pelos respiradouros dava cheiro de papel guardado e fita adesiva. No corredor 3, as luzes de presença acenderam uma a uma. Dona Alina parou diante do box 317, tirou o lacre com os dedos trêmulos
e a chapa subiu, fazendo o arranhado de metal comum a todos os boxes. Eu fiquei a 2 passos, por educação e prudência. Se precisar de ajuda, arrisquei. Não, só um envelope. Respondeu, voz baixa, olhando para trás como quem pede licença ao próprio eco. Eu voltei devagar, mas não fui até o escritório. Parei na esquina do corredor ao lado, como sempre fazia quando sentia algo fora do lugar. Mania que o turno noturno dá. As câmeras viam ângulos, eu gostava de ver arestas. A chave bateu no cadeado do box 317 e o barulho me pareceu alto demais para a hora. Uma gota caiu de algum cano no alto, estourou no piso e cheirou a ferrugem. Foi quando começaram os passos no mezanino. O self-storage tinha um mezanino que cortava o pavilhão B de ponta a ponta, com boxes menores acessados por uma escada metálica no início do corredor. Os passos vieram lá de cima, pesados, compassados, como se alguém arrastasse um pouco o pé. Toque, 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 no ritmo de quem vem, não de quem passa. Sentia a pele do braço encolher. Não era o som leve de um passarinho ou o estalo de chapa fria. Era peso. E peso naquela hora significava alguém. Será que ele escutou que o aumento é bundiu sua primeira? Tem mais alguém com a senhora? Perguntei virando a lanterna para a escada. Dona Lina levou um susto na própria pergunta. Os ombros subiram, o envelope caiu da mão. Os olhos dela encheram d'água sem preâmbulo. Não, ele acordou, disse assim, com a boca quase sem se mover. Ele sabe que eu saí. Ele desce quando escuta barulho. A palavra acordou me atravessou torta. Meu corpo foi antes da cabeça. Dei 2 passos em direção à escada. Subi 2 degraus, a lanterna tremendo no meu punho. O mezanino se estendia como um corredor suspenso. Toque, toque, toque. Os sensores lá em cima não acendiam, o que me arrepiou mais, porque significava que não havia calor suficiente para ativá-los. Mesmo assim, os passos seguiam físicos o bastante para vibrarem o corrimão. O metal sob minha mão vibrou com vida emprestada. Eu olhei para trás, para Dona Lina. Ela abraçava o próprio corpo rígida, repetindo baixinho. Ele vem atrás de mim. Senhora, a gente precisa ir lá para fora, por favor. Minha voz quis sair firme, saiu costurada. Eu chamo a polícia, tá bem? Não posso sair. Ele encontra onde eu for. E os olhos dela se perderam num ponto acima da minha cabeça, como se vissem algo que o corredor não oferecia. Liguei para a central da empresa. Expliquei em blocos. Cliente em surto de pânico, ruídos no mezanino, possível invasão. O supervisor pediu que eu ligasse para a polícia e mantivesse distância. Liguei. Comuniquei endereço, acesso, número do box. Enquanto falava, os passos diminuíram. O som trocou de forma e virou um arrasto, como se algo pesado fosse empurrado por alguém invisível. Um raspe-raspe que mordia o silêncio e parava. A barra metálica da escada vibrou sob minha mão. Não tem ninguém acendendo o sensor. Eu repetia para mim. E tem som de gente. Dona Lina, vamos para o pátio. Fui até ela. Por favor. Peguei o braço da mulher com a delicadeza que se usa para segurar copos muito finos. Ela deixou. Íamos caminhando quando o som de algo caindo lá em cima interrompeu a respiração. Pesado, não de vidro, madeira compacta que bate e para. Um ruído seco que parecia guardar um pedaço de grito. Dona Lina estacou. Ele, a voz sumiu. Está vindo. Eu a levei até o escritório. Sentei-a na cadeira da recepção. Pus um copo d'água na mão dela. Fechei a porta de vidro. O rádio chiou. Os minutos ali
cochichavam ao contrário. Eu olhava as telas das câmeras, 4 ângulos por pavilhão. No B, ao nível do chão, nada mais do que sombras que eu já sabia nomear. Uma pilha de caixas, um carrinho de carga, a placa de cuidado, piso molhado. No mezanino, escuro. Sensor mudo. Mesmo assim, eu ainda ouvia passos que não cruzavam pixels. Meu ouvido se preparava para negar, mas o corpo dizia sim. As viaturas chegaram com a pressa de quem sabe que é melhor chegar antes do pânico. Expirei como quem desaperta cinto. Expliquei de novo. Box 317, escada, mezanino, ruídos, cliente. Um policial entrou com a mão no coldre. Outro ficou comigo e com Dona Lina, fazendo perguntas que eu já havia feito. Tem mais alguém com a senhora? Ele está armado? Onde está agora? Ela só repetia num mantra de medo. Ele vai descer. Ele acorda quando eu saio. Enquanto isso, uma mosca batia no vidro do escritório, como se a noite também tentasse entrar. Os 2 policiais subiram devagar a escada. O metal gemeu em cada passo deles. Som diferente daquele que eu havia escutado. Andaram até metade do mezanino, lanternas vasculhando números pintados nas portas metálicas. 201, 202, 203. Pararam vários segundos diante da 212. Fiquei com o coração estacionado no alto da clavícula. Um deles falou no rádio, pediu reforço e fita. Eu entendi que havíamos saído do terreno da bronca doméstica para o registro criminal. O que foi? Arrisquei da escada. Preciso que vocês fiquem aí embaixo, por favor. Aguardei a eternidade breve de quem segura o ar. Um barulho de tranca forçada. Uma porta subindo, o faixa de luz entrando onde eu não podia ver. Outro policial veio com um malote de lacres numerados. O corredor inteiro prendeu a respiração. O policial desceu e perguntou à mulher, diretíssimo, sem rodeios que atrapalham. O homem no mezanino é seu marido? Ela demorou. Olhou para mim, para a porta, para o vazio. A resposta veio em 2 frases curtas, sem respiração. É. Ele ficou bravo comigo. Bravo por quê? Pelo que eu fiz com ele. A palavra fiz caiu no chão e quebrou em silêncio. Senti o pavilhão inteiro ouvir. O policial respirou fundo, como quem testa o colete. Falou algo no rádio. O outro desceu devagar. Eu não precisava que me dissessem. Aquilo que eu ouvira lá em cima. Passos, batidas, arrasto. Estava aguardando um corpo. E não era corpo de agora. Ele está lá há quanto tempo? Perguntei, antes que a prudência me segurasse a língua. Pelo menos 2 dias, respondeu o policial, como quem recita uma data que não é calendário. É cheiro. O cérebro tenta consertar o mundo quando o mundo não cabe. O meu foi direto para a matemática dos sons. Como eu tinha escutado passos acionando o corrimão, coisas caindo, arrasto. As câmeras não mostravam nada. Os sensores não acendiam. Eu ouvi. Dona Lina ouviu. E ainda assim o que estava lá em cima não andava. Eu fechei a mão sem perceber em torno da caneta, até a tampa marcar a pele. Tem mais alguém no prédio? Perguntei por teimosia de gente que precisa que alguém diga sim para a realidade se alinhar. Não. A resposta veio seca. Tudo fechado por dentro. Portas com marcas antigas, janelas gradeadas, só vocês aqui embaixo. Dona Alina ficou oscilando entre pavor e uma calma que parecia cansaço de década. Contou fragmentos, nenhum bastante inteiro para se apoiar. Que não saía de casa fazia muito, que ele
a vigiava, que ele não deixava, que naquele dia ela não aguentou mais, que tinha vindo buscar um envelope para levar a outra pessoa, que ele descobriu. Disse ele, como quem diz, peso, nunca nome. Falava sem olhar o copo, sem olhar ninguém. Eu a escutava tentando tirar cascalhos do meio do rio para a água correr. Não corriam. A equipe técnica da polícia chegou, lacrou o mezanino, interditou o pavilhão. Pediu que eu imprimisse o relatório de acessos dos últimos dias. Dona Lina foi levada, sem algemas, mas com os braços cruzados como quem tenta guardar o peito. Um agente me pediu para anotar tudo de novo, como se palavras pudessem reorganizar um corredor. A impressora engoliu 2 folhas e cuspiu uma terceira com uma listra preta atravessada. Defeito velho que aparecia sempre quando eu precisava de um documento que não gritasse noite. Quando as viaturas foram embora, restou o vento entrando pelo portão e o eco de um lugar que volta a ser só lugar depois que a história passa. Eu fechei a portinhola do balcão, sentei, abri o caderno de ocorrências e tentei escrever sem tremer. As letras pareciam formigas desorientadas. Atendimento emergencial, cliente assustada, ruídos no mezanino, acionada a PM, local isolado, ocorrência criminal. Tudo limpo, seco, protocolar. Nada daquilo explicava o som. Na madrugada, enquanto esperava a equipe de perícia remover o lacre geral e liberar ao menos o acesso ao pátio, fiz uma ronda curta pelo pavilhão noir, só para não virar pedra na cadeira. As luzes acenderam ao meu avanço, obedientes. No fim do corredor, um cartaz de "Mantenha seu boxe organizado" tremulava no vento que vinha do basculante. Eu repeti para mim: procedimento. A palavra é corda em noite funda. Na manhã seguinte, meu supervisor me chamou numa sala pequena, com 2 cadeiras e um cheiro de café esquecido. Difícil, né? Disse, como se a palavra desse conta. Assenti. Ele explicou o que eu já sabia, que a empresa colaboraria com as investigações, que eu deveria me afastar alguns dias, que esse tipo de ocorrência acontecia às vezes. Palavra que odeio quando aplicada a coisas que não deviam existir. Comentou as manchetes que viriam, pediu para eu não falar com imprensa, disse que eu tinha agido certo. Na saída, parei na porta do pavilhão B. O sol entrava até metade do corredor e a luz fazia parecer que nada tinha acontecido. Mas a escada de metal ainda vibrava se eu encostava. Não era vento, não era gente, era memória batendo o pé. Eu não acompanhei os desdobramentos. Ouvi que o caso seria tratado como legítima defesa. Falaram de histórico de agressões, vizinhos mudos, gritos guardados dentro de paredes. Ouvi também que, durante a perícia, um relógio no mezanino voltou a funcionar por alguns minutos, marcando horas que ninguém viveu. Fofoca de corredor que a gente finge não acreditar. Não sei o que foi da vida de Dona Lina. Rezo para que tenha se livrado do que dava para se livrar. Quanto a mim, naquela mesma semana, pedi transferência para o turno da tarde. Pouco tempo depois, saí do emprego. Não por achar que guardas de noite sejam amaldiçoados, por saber que em certos corredores o silêncio não descansa. Ainda assim, umas semanas depois, voltei lá para buscar a minha rescisão. O segurança novo, rosto de quem não dorme direito, me reconheceu pelo crachá desativado. Foi você da... Ele deixou a frase cair. Fui.
E não completamos. Passei pelo pátio para um último aceno mudo. O pavilhão B já estava liberado. Na escada, encostei a mão no corrimão por reflexo. Vibrou de leve, como se alguém tivesse subido há muito tempo e deixado um resto de movimento. Tirei a mão devagar, como quem evita acordar a água. Fiquei com coisas de bolso. Regras que não constam no manual. Se alguém chegar tremendo e sorrindo torto, não peça que sorria direito. Ofereça a saída. Quando o sensor não acende, mas o corrimão vibra, confie no corpo. Ele sabe. A palavra acordou, dita por quem tem medo, pode não falar de sono. Fala de ameaça. Em corredor de metal, taço que não projeta sombra é recado, não ruído. Se o ouvido te disser, tem mais, responda com reforço, não com coragem vazia. Procedimento salva, isola, registra, chama. Heroísmo mal colocado só piora a conta. Quando o lugar pede silêncio, ouça. Há silêncios que avisam. Por muito tempo, ouvi os passos que não eram de ninguém cada vez que eu fechava os olhos. Às vezes ainda ouço, quando a casa cala mais do que devia. Aí eu repito baixinho a frase que me salvou de fazer besteira naquela noite. Subir sozinha ao mezanino escuro, bater na porta errada, tentar ser heroína, onde só cabe procedimento. Não responde, espera, chama ajuda. Outra coisa que aprendi, a gente tende a tratar quem guarda coisas como quem não guarda nada, mas os boxes, como as pessoas, têm camadas, códigos, interdições. Alguns são só de papelão, outros de ferro, outros de silêncio. E tem silêncio que abafa passos antigos até alguém acender a luz. Quando a luz acende, o barulho volta, não porque o passado ressuscita, mas porque a memória também pesa. A minha pesa como lata de tinta, dá para carregar, mas mancha a mão. Se você trabalha à noite ou passa por lugares onde as pessoas guardam o que não cabe em casa, faça seus pactos com a prudência. Tenha um rádio carregado, uma lanterna que não falha, contatos de emergência anotados em papel. Celular falha, papel não. Não suba escadas metálicas sozinho se a intuição gritar. E quando alguém disser, ele acordou, entenda que muitas vezes quem acorda é o medo em estado bruto, e medo, quando acorda, pede serviço. Registrar, isolar, chamar ajuda, proteger. Às vezes me pego pensando em Dona Lina, no modo como a mão dela tremia segurando o envelope, na obediência absurda de quem ainda pedia licença ao mezanino. Não sei se ela dorme. Eu, quando escuto um toque-toque, que ninguém mais escuta, acendo a luz do corredor, abro a janela, deixo o vento entrar e rezo por todos nós que trabalhamos em lugares cheios de trancas, que a gente saiba abrir as certas e fechar as perigosas. Depois de um tempo, fiz um curso rápido de segurança patrimonial. O instrutor, um homem de fala seca, disse algo que ficou. Lugar não mente. Quem mente é o hábito da gente. Desde então, toda vez que um lugar me roça ao contrário, seja um corredor, um elevador de carga, um estacionamento vazio, eu respeito. Volto, refaço o caminho, pego companhia. O mundo não merece que a gente prove coragem para ele o tempo todo. Se um dia você cruzar um corredor que vibra sem gente, não discuta com aço. Pare, respire, volte, peça reforço. Coragem boa é a que leva todo mundo para casa. Esse foi o relato de Sofia. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.